Oi, gente! No programa É Show de hoje, eu estou aqui em Orlando, no Metroeste. Aqui no Metroeste é muito conhecido por ser um lugar extremamente agradável, onde você encontra um comércio muito ativo e também um lugar onde os turistas adoram vir visitar, até mesmo por toda essa estrutura que a gente encontra aqui. Falando nisso, um dos lugares que você vai conhecer comigo hoje é uma barbearia chamada Ultimate Cave. Gente, essa barbearia vem fazendo história aqui em Orlando. Bora lá conhecer? Esse lugar que você vai conhecer comigo hoje, Ultimate Cave. Gente, eu já venho acompanhando eles nas redes sociais há bastante tempo. Isso aqui tem o quê? Uns 16 anos aproximadamente. Mas eu vou conversar com o Diego, que está à frente dessa barbearia há cerca de 6 anos. A história de vida dele, eu tenho certeza que vai te emocionar. Bora lá. Prazer de conhecer esse lugar. E o Diego, tudo bem, querido? Tudo jóia. Primeiro, obrigada por nos receber, para conhecer esse lugar que eu venho já comentando com vocês há bastante tempo. E olha, tem tantas coisas interessantes aqui, tantas peculiaridades, tanta história ao mesmo tempo, mas hoje o Diego vai mostrar pra gente. Vamos lá, então vamos conhecer esse espaço? Então, explica pra gente, são 6 cadeiras que tem aqui? São 7 cadeiras. Tá. 7 cadeiras. Explica a história, como surgiu, como que foi a ideia? Então, nós começamos com apenas 2 cadeiras, né? E só em 2019 que a gente começou a adicionar mais cadeiras desse lado. Esse lado, antigamente, era um lado vazio. A gente tinha só um sofá e alguns designs na parede. A partir de 2019 foi quando a gente começou a adicionar mais cadeiras. Começamos com essa. Em 2020 a gente adicionou essa e finalmente em 2021 adicionamos a 7ª. Agora eu te pergunto, por exemplo, tudo que a gente encontra aqui, a decoração, esse estilo, trazendo essas peculiaridades, eu falo desse mundo masculino, mas ao mesmo tempo aquilo que a gente chamava de barbearia alguns anos atrás, hoje não, se tornaram grandes lugares de encontro até mesmo, sim, né? Sim. Tem algumas barbearias no Brasil que se tornaram charutarias. Então, foi um segmento que foi crescendo muito. Então, esse segmento é justamente o que a gente trouxe do Brasil para cá, né? Quando a gente trouxe a barbearia em 2017, não tinha esse design aqui, né? Você entra nas barbearias, elas são muito comuns. Então, a gente tentou trazer um pouco desse Brasil para cá, né? E justamente isso, né? Que são os quadrinhos, que é um pouco da sinuca, tudo isso traz a diferença. Né, e chama muita atenção do pessoal. O homem é muito vaidoso? Os caras que vêm aqui? Olha, hoje em dia sim. Hoje é difícil você ver um homem que não vem aqui que não queira fazer um corte de cabelo, que não queira fazer uma barba, que não queira fazer uma limpeza no nariz, no ouvido, passar um produto no cabelo. Hoje tudo isso que antigamente era considerado mais pro feminino, hoje o masculino é muito difícil não conseguir fazer. Diego, mas sabe o que me chama a atenção? O fato, por exemplo, das pessoas falarem assim, olha, mas nós tínhamos uma época onde era um metrosexual, né? O cara, se ele se cuidasse demais, ele era considerado um metrosexual. Tinha até esses, eu falo que esses preconceitos, mas hoje não. Hoje o homem vê a necessidade realmente de estar mais bonito, mais alinhado. A nossa ideia é sempre providenciar o melhor para a pessoa. Né? A gente não tenta só providenciar um bom trabalho, mas que a pessoa se sinta bem. Né? Esse é o mais importante de tudo, porque você só oferecer um corte de cabelo, qualquer um pode fazer isso. Exato. Mas você proporcionar uma qualidade de vida para a pessoa é o mais importante, porque a pessoa tem que sair daqui se sentindo bem. Então, assim, se você oferece um tratamento, né, um serviço de qualidade, ela vai sair daqui muito feliz, não só com o corte, mas se sentindo, teoricamente, muito mais feliz. Então, esse é o nosso foco mais importante de tudo, né, que é fazer essa transformação. O cara vir aqui de uma forma totalmente barbudo, cabelo longo e sair daqui transformado, se realizado, porque às vezes acha que não seria possível, mas quando conhece a gente vê que tudo é possível. E o que me chama a atenção também é porque a gente fala a respeito de 2 públicos, né? Quando você está nos Estados Unidos, a importância ainda principalmente de quem vai internacionalizar o seu negócio é de você fazer um estudo de mercado. Muitas grandes marcas vieram para cá, para os Estados Unidos e não deram certo, porque não se adaptaram ao mercado local. Então esse estudo de mercado, se o americano vai aceitar, se tem as características também, é fundamental. E o que me chama a atenção aqui é justamente que a gente tem um público americano bem expressivo que frequenta a barbearia. Sim. Nós tínhamos no começo
vou falar com uma porcentagem muito maior de brasileiros. Por nós sermos brasileiros e tudo mais, tem essa facilidade. Hoje em dia, é muito fácil falar que é 50-50. Olha que legal. Bem tranquilo. Né? Porque eu acho que o próprio americano, quando ele entra aqui, ele sente essa vibe diferente, esse ambiente totalmente diferente do que ele está acostumado. E é muito difícil um americano sair daqui e não ser totalmente lisonjeado com o lugar que ele conheceu. E o interessante é que se você pegar alguns filmes americanos, você vai ver justamente essa participação de muitas barbearias. Tem muitos takes em barbearias onde tudo acontece, reuniões aconteciam há alguns bons anos atrás dentro das próprias barbearias. Lugares, cidades pequenas, condados pequenos aqui nos Estados Unidos, as coisas eram resolvidas dentro das barbearias. Então era o cara da barbearia, ele comandava tudo acontecia ali. Então, quando o cara chega aqui, o americano vê e dá uma olhada nisso e fala: uau, me sinto muito em casa. Só que eles não pararam por aí, não. A preocupação de levar um trabalho com excelência, com qualidade, foi muito mais além, porque proporcionaram também essa paradinha que as pessoas dão para, desconectar. Foi aonde surgiu a mesa de snooker, um café legal e agora até tatuagem tem aqui. Sim, até tatuagem. A tatuagem foi um plano que a gente foi estudando de acordo com o tempo, né, vendo o tipo de público que nós tínhamos, porque nós temos muitas pessoas da igreja, né, muitas pessoas de fora, então a gente queria saber se iria agregar, né? Então foi algo que a gente foi estudado e a gente realmente viu que daria para ser feito e estamos fazendo e está sendo um sucesso, né? E como você disse, hoje o americano usa muito a barbearia como um ponto, né? Inclusive, nós oferecemos muitas festas de casamentos aqui. Festa de casamento acontece aqui? Ah, essa eu não sabia, essa é minha surpresa. Festa de casamento? Sim, muitos americanos, inclusive, aliás, todas as festas que nós tivemos aqui foram de americanos. Né? O próprio americano, o próprio noivo traz os padrinhos, traz os convidados da festa pra cá, eles vêm, jogam uma sinuca, tomam uma cerveja, tomam um uísque e ficam aqui, ó, por horas. E eu achava que isso era só coisa de menina, de levar a noiva e as madrinhas para aquele dia da noiva. Agora tem o dia do noivo também? Tem, dia do noivo é algo, aliás, hoje é algo importantíssimo para os americanos. O dia do noivo? Essa pra mim é nova. Eu queria só mostrar uma coisinha rapidinho aqui, ó, vamos passar aqui. Gente, tá dando uns 360 pra vocês conhecerem, sentir o cheiro daqui é maravilhoso, mas tem algumas camisas aqui que me chamam a atenção. Muita camisa de futebol, a gente tem aqui ó, a camisa do Brasil, a gente tem a camisa do São Paulo, eu falei pra ele que ia até trazer uma camisa do São Paulo pra ele, porque sou também uma São Paulina de coração, caso meu pai, enfim, mas vamos lá contar um pouquinho da história dele, bora lá? Você sabe que eu adoro uma boa história de vida, né? Eu acho que é isso que edifica. Quando a gente começa a contar, a falar, eu mostrei um pouquinho dessa barbearia para vocês, você que está aí no Brasil, que me acompanha toda semana. Enfim, que lugar mais lindo, né, gente? Mas por trás de todo lugar, de todo empreendimento que a gente tem a oportunidade de mostrar para vocês, tem sempre uma grande cabeça e uma grande história também. Aí é onde a gente gosta. Né, que emociona a gente. Sabe por quê? Esse menino, que é um menino, viu? Saiu do Brasil, de São Paulo, gente, para estudar aqui nos Estados Unidos. E olha, o sonho desse menino, que eu gosto de falar menino, porque ele tem um coração que não cabe dentro dele, não. Ele é um menino tão bom, que é um bate-papo que você começa a conversar com ele, você não quer ir embora. Tão bom que ele é. Sabe por quê? Eu falo que isso vem muito da disciplina do futebol. Pois é, verdade. O futebol te dá uma disciplina. E ele começou no futebol muito novo. Você tinha o sonho de ser jogador de futebol? Acho que assim como a maioria dos brasileiros, né, dos meninos brasileiros, a gente tem esse sonho de querer um dia poder jogar um profissional, algo que seja, né, que a gente vê na televisão. E como meus pais gostavam também de futebol, gostam também de futebol, me colocaram numa escolinha muito pequenininha. Acho que eu comecei futebol com 6, 7 anos de idade, né? Eu, inclusive, jogava no Morumbi, no clube de São Paulo, né? Aí meus pais pagavam a escolinha para mim e eu era sócio do clube e eu treinei durante muitos anos. Quando eu tinha mais ou menos entre 10, 11 anos de idade, eu comecei a me infiltrar mais nas seleções de base do time,
né? Porque até então eu sempre pagava para poder fazer escolinha, né? Só para fazer atividade física mesmo. E aí, depois de um tempo, eu fui conseguir me qualificar nas seleções de base, e aí você vai subindo de level, de categoria dentro do clube, até você chegar a uma parte que você fica próximo de Cotia, que é onde já começa a ser a base do time do São Paulo. E eu comecei lá com 11 anos, mais ou menos, 11 para 12 anos, e foi uma ótima experiência, foi muito legal, né? Só que, infelizmente, quando eu tive 14 anos, eu acabei me machucando. Né? E essa lesão que eu tive acabou afetando muito esse meu sonho de menino, porque é uma lesão que eu tive no ligamento do joelho direito, que ela é algo muito sério, e eu fiz uma cirurgia e tudo mais, só que porém, por eu ser muito pequeno na época, quando fizeram a cirurgia, ainda tinha grande chance de sofrer outra lesão, porque não era uma cirurgia que é feita hoje, por exemplo, num jogador de futebol, porque se eu fizesse uma cirurgia mais séria, mais forte, provavelmente eu teria algum problema em relação a crescimento, diferença de perna. Sim. Então teve que ser uma cirurgia para poder sustentar a minha perna, e uma cirurgia que, teoricamente, teria possibilidade de eu romper de novo o ligamento. Nossa. Com 15 anos eu voltei a jogar bola. E aconteceu exatamente como o médico falou, eu rompi de novo o ligamento do joelho. Novamente. Mas essa história que ele está contando é tão interessante, porque é a história de muitos meninos também que têm o sonho do futebol. Desde pequenininho, os pais colocam nas escolinhas de base, né? A gente tem aí os campeonatos de mamadeira, enfim, são esses campeonatos que a gente vai passando. Sim. Até um time olhar para esse adolescente, esse pré-adolescente, e falar, opa, peraí, aquele menino ali, eu acho que dá. Então, são esses olheiros que acabam falando, olha, eu acredito nesse talento. Então, eles começam muito novinhos e acabam indo para um time de base. Foi o caso que aconteceu aqui com o Diego. Só que essa lesão, gente, não deu, infelizmente, não foi no time que ele estava treinando. Foi no final de semana que você foi jogar bola? Foi. Conta um pouco. Então, eu morava perto de um clube que não era o que eu jogava bola, e eu tinha muitos amigos e eles me chamaram para jogar, vamos participar desse jogo e tudo mais, e aí, obviamente, como eu era menino, né, aquela vontade de querer jogar bola a todo momento, eu fui, aceitei, porque eu jamais iria imaginar que eu poderia sofrer algum tipo de lesão, né, para mim, naquele momento, você é invencível. E naquele jogo mesmo, infelizmente aconteceu de eu machucar, né, então por isso mesmo que eu acabei perdendo qualquer tipo de relação, contato que eu tinha com o time, né? Muitas crianças... Deve ter sido frustrante para ti, É isso que eu ia comentar. Muitas crianças acabam se frustrando por causa disso, mas eu acho que a maneira que o meu pai me abordou foi algo que talvez mudou a minha perspectiva, né? Ele não me abordou de uma forma, tipo assim, me crucificando, né? Tipo assim, pô, você... Obviamente tem sempre aquele sermão de pai, só que não foi algo que me colocou para baixo, sabe? Foi algo para que me alertou, tipo, ó, presta atenção quando você tem que tomar decisões da sua vida, né? Que às vezes podem mudar o seu caminho. Exato. Né? Então, foi uma decisão que eu tomei que acabou afetando minha carreira, talvez, naquele momento. E eu vou mais além, viu, Diego? Eu acredito que isso não afetou só a sua carreira, não. Foi a vida inteira. Sim. Porque ali você mudou o seu destino. Sim. Porque se você, com o talento que você tem, acredito que se não tivesse acontecido isso, eu não estaria hoje aqui conversando com você dentro de uma barbearia. Porque daí, com quantos anos teus pais te mandaram para os Estados Unidos para estudar, para Miami? Então, foi justamente quando eu rompi a segunda vez o joelho, com 15 anos, eu meio que desisti do futebol, né? Olha só. Só que não desisti, assim, de jogar, de brincar com os amigos, eu obviamente iria com certeza. Só que eu desisti, tipo assim, não vou me enfiar profissionalmente nessa carreira porque não vai dar, né? Só que, na época, eu nunca fiz academia nem nada. Então foi quando meu pai falou assim, olha, agora que você rompeu a segunda vez, eu preciso que você comece a fazer uma atividade física mais forte, para você começar a melhorar o seu físico, né? Porque é isso que está também ligando essas lesões, porque você precisa estar mais forte para também parar de ter esses acontecimentos. Então, ele me colocou na academia, eu comecei a fazer pilates, Olha que legal. e eu comecei a fazer fisioterapia, tudo junto, porque eu falei, lembro falando com uma fisioterapeuta, eu falei, olha, eu não vou fazer uma cirurgia de novo, porque é muito cansativo. Eu fiquei 1 ano parado depois que fiz a cirurgia. E eu quero voltar a jogar bola. Eu não sei que mágica que você vai fazer comigo, mas você vai me ensinar a jogar bola sem ligamento. Uau! Ele falou, então tá.
Aí então começou uma amizade minha entre o fisioterapeuta na época, porque eu ia jogar bola e obviamente eu me machucava, porque eu não tinha um apoio no meu joelho. E ele falava, qual foi o lance que você se machucou? Mostra o lance. Então era sempre eu me machucando, indo pra ele e falando assim, ó, fiz esse movimento, então a gente começou a treinar em cima disso. Um ano depois, eu já tinha 16 anos, eu já estava me sentindo bem, muito mais forte do que eu era antigamente. Eu era muito magrinho, eu tinha uns 40 quilos na época. E eu fui de uns 40 quilos para mais ou menos uns 50 quilos. Uau, foi uma boa mudança, né? E eu comecei a brincar com meus amigos de futebol de novo e fui percebendo que fui conseguindo me livrar dessas lesões. E meu tio, irmão do meu pai, na época, por coincidência, havia um anúncio de Facebook dizendo assim, olha, estamos levando crianças para jogar bola nos Estados Unidos e fazer faculdade. E ele viu esse anúncio no Facebook e ele me mandou. Ó, você não tem interesse? Cara, que legal. E uniu o útil com o agradável, porque eu queria focar realmente na faculdade, porque era meu destino. Mas, por que não fazer faculdade e ainda poder jogar bola? Porque daí tem a bolsa também, né? Porque teria a bolsa, né? Eu não sabia dessa bolsa ainda, mas eu só pensava, tipo, pô, vou fazer os dois. Olha que bacana. Caramba, que show. Entrei em contato com o pessoal desse anúncio. E eles me explicaram, olha, a gente faz assim, você vem pra cá, nós vamos fazer jogos de futebol, vamos fazer vídeos seus e vamos encaminhar para as faculdades. Se você for chamado, você vai receber propostas ou não, né? Vamos ver quanto tempo isso pode demorar, não tem um prazo certo, mas se você aceitar, você pode ir, né? A gente fecha um contrato com essa empresa e eles vão meio que despachando crianças. E aí eu fui, fiz esse teste e não fui bem. Não fui nada bem, porque eu não estava jogando no campo mais. Claro, eu estava brincando nas quadras com meus amigos. E só que por coincidência eles sabiam, eu expliquei quem eu era, né? Eu tive um certo histórico no futebol, mostrei vídeos meus e ele falou assim, olha, você tem potencial para fazer um vídeo melhor. Você não quer voltar daqui a um mês? A gente banca para você um hotel e você vem preparado para isso. E inclusive foi em Itu, em São Paulo. Né? Eu não esqueça, eu fiquei num hotel lá. E foi a primeira vez que eu fiquei num hotel sozinho. Tipo assim, fiz tudo por conta própria, porque meus pais estavam me apoiando, mas assim... Você estava com quantos anos? Eu estava com 16 anos. Nossa. Eles me apoiavam, mas ao mesmo tempo, tipo assim, olha, você meio que tem que se virar, né? Começar a fazer as coisas por conta própria. E então assim, esse preparo físico que eu tive em um mês foi tudo por conta própria, né? Eu ia na academia, fazendo o Pilates, que me ajudou muito, né? Fazendo a fisioterapia de uma forma justamente para voltar a jogar bola no campo. E aí fiz esse segundo jogo e foi muito bom, né? Obviamente foi muito melhor do que o primeiro, porque eu aguentei a correr, né? Já era uma diferença. É uma aspiração também, né? Foi bom até pra mim, sabe? Não pelo causa do vídeo, mas para eu me sentir bem, que pô, que legal, tô conseguindo jogar bola sem ligamento, né? E aí eles falam assim, ó, o que você acha? Você quer fechar o contrato? Você fechando o contrato, a gente encaminha seus vídeos para as faculdades. Aí, obviamente, eu precisava dos meus pais, né? Porque eu precisava dos meus pais para assinar. E ele falou assim, ó, você tem certeza disso? É o que você quer para sua vida? Eu falei, olha, eu vou ter que fazer faculdade de qualquer jeito. Por que não tentar nos Estados Unidos e jogando bola, né? A minha falou assim, mas você tem que tomar cuidado porque você tá lesionado. Você tá ciente disso? Eu falei, não, tô ciente disso. Né? Porque se você sofrer alguma coisa lá, não é tão simples você fazer uma operação lá, né? Você tem que ter tudo isso na cabeça. Eu falei, não, pode deixar, eu já tô certo, eu quero isso, quero tentar. Tá bom. Fizemos o contrato, mandaram os vídeos. Não foi coisa de... Acho que foi coisa de um mês, mais ou menos. Aí eu recebi algumas propostas. De faculdades do Alabama, de Nova York. E acho que uma outra foi mais para Ohio. Foram alguma coisa assim. E aí eu fui avaliando em relação às bolsas, né? Qual oferecia mais bolsas. Benefício. E a primeira faculdade que eu vim para os Estados Unidos foi em New Jersey. Olha! Foi em New Jersey. Chamava Mercer County Community College. Foi a primeira faculdade que eu fiz na minha vida, assim. E eu vim pra cá em agosto de 2014. Gente! Agosto de 2014. Falava inglês? Nada. Pra não mentir, assim, quando eu já sabia que eu iria, quando eu já tinha as datas certas... Já foi estudar o verbo to be. A minha mãe contratou um professor particular, né? E esse professor me ajudou muito, porque
durante todos os anos na escola, eu não prestei atenção em nada em inglês. Eu nunca me liguei para inglês. É o que a gente fala, quando a gente fala a respeito disso, as pessoas falam assim, não, o que você aprende no Brasil? Verbo to be, você chega aqui, você vê que não serve pra nada, né? Assim, eu estudei em escolas boas, que realmente professoras boas eu tive, só que foi o meu fato de não querer prestar atenção nas aulas, porque eu achava que o inglês não ia fazer nada na minha vida. Né? Eu realmente peguei recuperação todos os anos de inglês, porque eu não me importava. Pegou recuperação em inglês, mora nos Estados Unidos hoje, nem fazia, não tinha nem ideia que ia pra uma universidade americana. Foi tão um choque pra mim, porque até minha professora na época, ela meio que me confrontou em relação a isso. Falou assim, por que você quer ir pros Estados Unidos, se você não foca no inglês aqui? Uau! Né? Então assim, foi meio que também uma forma de... Acho que quando ela falou isso pra mim, deu mais vontade ainda de querer vir. Né? Que eu queria provar, tipo assim, olha, eu não foquei aqui, mas já que eu tô indo fazer uma faculdade, o que eu escolhi, eu vou ter que focar. Vou ter que melhorar em tudo, né? Em meus estudos, no inglês principalmente. Então eu levei muito a sério essas aulas particulares. Quando eu cheguei aqui, eu não cheguei passando fome. Eu sabia me virar, né? Inclusive, quando eu cheguei, era eu e mais 4 meninos que morávamos juntos, brasileiros também, num apartamento em New Jersey. Eu vi a minha diferença dessas aulas de inglês particulares que eu fiz em relação a eles. Porque os meninos eram igualzinhos a mim. Eles não se importavam em relação ao inglês como a gente deveria realmente na escola. Hoje eu digo que deveria, né? Mas na época eu não levava a sério. E eu vi que realmente eu estava à frente deles. Né? Você é obrigado a fazer uma prova de inglês com todo estudante internacional. Você tem que fazer, não importa se você já sabe falar inglês ou não, você tem que fazer umas aulas de inglês. Né? Antes de começar realmente a faculdade. Então assim, tinham 3 níveis. E eu já saí no nível 3 enquanto os meninos estavam no nível 1. Nossa. Então eu já liguei pro meu professor, falei, ó, valeu. Deu certo, viu? Valeu a pena essas aulas com você e tudo mais, agora daqui pra frente eu tenho que me virar. E esse primeiro ano em New Jersey foi essencial pra mim, em todos os sentidos, né? Porque eu aprendi em relação ao tipo de futebol que eles jogam aqui, que diferente do Brasil, aqui eles gostam muito da forma física. Isso que eu ia te perguntar, qual é a diferença que você sentiu? Eles levam muito a sério a forma física aqui. Eles preferem que você seja um trator do que você ser um cara muito habilidoso. Né? Então, assim, eles pesam muito em relação treino, né? Era muito treino, era tipo 2, 3 treinos por dia. Era muita academia, né? Então, assim, era muito sério em relação a... Eles queriam que você tivesse perfeito, né? Porque por mais que você não tenha, eles pensam assim, por mais que você não seja uma pessoa habilidosa, você é uma pessoa que tem condições de correr o jogo todo, tem condições de competir a uma certa altura, né? E o resto você vai adquirindo com o tempo, né? Conhecimento eles vão te dando. Agora, o mais importante, no caso, é você estar preparado fisicamente para que você possa enfrentar o seu adversário. Sim. Então, assim, se você já é uma pessoa que sabe jogar futebol, você já é habilidoso, obviamente já é um plus, né? Então, você melhorar a sua qualidade de física, aí é um double plus, né? Então, eles focavam nisso. Então, para todos nós brasileiros, como a gente chegou, a gente sentiu essa diferença, né, em relação ao treino. Não digo que é um treino melhor ou pior, mas era um treino mais forte em relação a toda essa atividade física. E o que me ajudou muito também não foi só o futebol, foi em relação às professoras que eu tive. É diferente você ter aula com uma professora que é brasileira e vai conversar em inglês com você, com uma professora que só fala inglês. Você não tem escapatória. Ou você entende e comunica, ou você passa à vontade. Quanto tempo você ficou nessa universidade e depois você foi para Miami? Eu fiquei 1 ano. Na verdade, eu não fui para Miami ainda. Eu fiquei 1 ano em New Jersey e o motivo que eu saí de lá foi por causa do tempo. Eu não me bati com neve. Era muito frio para mim. Mais que eu seja de São Paulo, que São Paulo faz frio. Faz friozinho. Só que neve é outro nível, né? E é legal, é bonito como você vê a primeira vez, mas para morar eu não conseguia. Né? Acho que o meu limite lá foi quando a gente viu que não tinha condições de andar na rua, estava tudo coberto de neve. Você pensou em ir embora? Já. Pensou em desistir? Pensei. Na verdade, assim, não tive vários momentos que eu pensei em desistir. Foi só aquele momento que eu cheguei. Acho que os primeiros 2 meses foi um choque, né? Porque eu não tinha tanta responsabilidade igual eu tive aqui quanto eu tinha no Brasil. Em todos os aspectos, em relação a viver sozinho, fazer minha comida, lavar minha roupa, né, limpar a minha casa. Eu tinha certas mordomias no Brasil que eu não tinha aqui. E sem contar o fato que, como eu disse que eu falava um pouquinho mais de inglês que os meninos que estavam comigo, era muita pressão nas minhas costas porque eles pediam muita ajuda.
me ajuda com um telefonema, me ajuda com não sei o quê, me ajuda com missão de casa. Só que eu não estava preparado para isso. Você não estava dando conta nem de você, como é que você ia dar conta de mais 3 na sua cabeça? Gente, pelo amor de Deus. Eu estava me adaptando a essa nova vida, a saber levar as minhas coisas adiante, só que ao mesmo tempo eu já estava tendo que amadurecer o bastante para levar outros junto comigo. Né? Então, assim, foi um choque para mim, que eu liguei para minha mãe e falei assim, olha, não dá, vou embora. Aí minha mãe, né, super educada, me xingou até dizer chega, e falou assim, olha, você vai aprender. Que legal. Né? Eu não tenho que falar dos meus pais em relação a isso. Meus pais sempre foram muito... Eles nunca me forçaram a nada, mas sempre quando eu tomei uma atitude, eles sempre falam assim, agora que você aceitou, você levou isso a caminho, vai adiante. Então, assim, se minha mãe tivesse sido boazinha comigo naquele momento, talvez eu teria voltado. Porque é o normal. Nós mães fazemos exatamente isso. A hora que seu filho está passando por uma dificuldade, ainda mais um país diferente, uma língua diferente, é um adolescente, né? A gente está falando de um menino de 17 anos, 16, 17 anos. O que uma mãe faz na hora? Meu filho, o que você prefere? Te manda passagem ou eu vou te buscar? Porque até isso acontece, não? Eu vou te buscar. Então a gente não quer ver o filho da gente crescer, que é uma questão cultural aqui nos Estados Unidos que é muito legal. Aqui eles preparam o filho já para sair de casa, com 18 anos de idade, queridão, pega as tuas coisas, agora você vai seguir a sua vida, o seu caminho, você vai morar numa universidade, você vai dividir, teu banheiro vai ser o banheiro lá do corredor. Então, por exemplo, você vai sair da casa dos seus pais, é uma coisa que aqui nos Estados Unidos, culturalmente, eles já preparam, mas em outros países, como nós, como o Brasil, já não. A gente é muito acolhedor. E a tua mãe foi muito corajosa. Digo, não tem outra resposta para te dar. Ela foi corajosa, porque para uma mãe falar isso para um filho, ela tem que ter muita coragem. Eu tenho certeza que depois, por dentro, ela devia estar, né, se corroendo. Nossa, tô falando, mas ela tem muita coragem para dizer, vai meu filho, vai meu filho. E é muitas vezes o que um filho precisa ouvir, gente. Um filho que mora fora, um filho que está fora do seu país, às vezes ele liga chorando, liga tá triste, está magoado. É a hora da mãe, do pai, da familiar se posicionar e falar, não, vai em busca do seu sonho, não desiste não. Sabe, se Deus te plantou aí é porque Ele tem uma promessa para ti, não é? Sim, com certeza. E esse foi o único momento na minha vida aqui nos Estados Unidos que eu realmente pensei em desistir, mas foi muito rápido, Eu pensei, liguei pra minha mãe, ela já me deu aquela carcada. Que legal. Eu já, tá bom, melhor eu focar aqui, porque né, se eu ligar de novo vai ser pior. E eu sabia que por dentro, com certeza, eu tinha certeza que ela falou de uma forma que ela por dentro devia estar se corroendo, né, porque... É difícil você ver o seu filho fora e muito mais sabendo que ele está passando, não passando dificuldade, mas um certo aperto, né? Mas ela foi realmente firme comigo. E isso, nossa, nunca mais saiu da minha cabeça, né? Foi um ano muito bom, só que aí eu liguei para essa empresa que me levou para lá, pedi para eles me ajudarem em relação à transferência. Falei, olha, gosto muito da faculdade, gosto muito do pessoal aqui, mas eu não fico mais aqui um ano por causa desse tempo. Não dá. Lá é ao contrário da Flórida, lá são 3 meses de calor, o resto só frio. É muito frio. E para jogar bola no frio é muito ruim, muito ruim. Né? E eu falei, já que eu não tô buscando, meu foco não era mais jogar profissionalmente, meu foco era jogar futebol para ganhar bolsa. Então assim, eu não tenho para que ficar. Eu vou procurar outras oportunidades. E aí eu consegui uma outra oportunidade no Alabama. Uma faculdade no Alabama chamada Concordia College. E acho que inclusive hoje a faculdade não existe mais. Essa faculdade não durou muito tempo, mas era uma cidade chamada Selma, Alabama. Foi onde o Martin Luther King fez a passarada dele. Nossa, onde tem a ponte, onde ele fez a cruzada lá, da Montgomery para essa cidade, onde aconteceu toda aquela história dele. Então assim, é uma cidade, historicamente falando, muito bonita. Né? Só que é uma cidadezinha também muito pequena. Você não tem nada para fazer. Era literalmente a gente ficar na faculdade e só. Porque não tinha lugares pra gente conhecer, a não ser a ponte e voltar. Né? Então, assim, lá foi... Pro adolescente ainda, querendo conhecer o mundo, né? Sim. Então, pra mim, lá, eu já cheguei lá sabendo que o meu foco seria em notas e no futebol. E foi exatamente o ano que tudo foi adiante em relação a isso. Legal. Foi um ano muito bom pra gente no futebol. A gente ganhou o regional, fomos jogar o nacional, que é E você não tinha essa preocupação com o seu joelho, com o ligamento? Tipo, meu Deus, vou jogar de novo, será que vai dar certo? E se der essa dor de novo? Olha, e se romper, o que eu faço? Na verdade, assim, na sua cabeça? esse problema nunca sai da minha cabeça. Porque muda, teoricamente, até a forma que eu jogava. Exato. Antes eu machucar e como eu jogava hoje. Porque era muito...
você tinha que fazer qualquer tipo de movimento pensando, se eu fizer isso, não vai dar certo, se eu fizer aquilo, não vai dar certo. Nossa, então, assim, de segundos, tinha que ser exatamente, tinha que ser coisa de pensar. frações para eu poder pensar o que eu poderia e não poderia fazer. E o que me aliviou a jogar mais tranquilo foi porque, pelo fato deles focarem tanto no seu físico, que eu me sentia bem. Me sentia tipo assim, minha perna tá forte o suficiente para eu poder conseguir jogar. E realmente, nesses 4 anos de faculdade que eu joguei, eu nunca tive nenhum problema. E por que você saiu do Alabama? Porque chegou um momento que eu queria viver. Chegou pra sua mãe de novo, mãe, o negócio é o seguinte, o frio não tava bom, mas o Alabama então é muito pequenininho, aqui só tem 3 ruas. Eu acho que é na hora da gente... Meus pais, eles nunca... você tinha a meta da Flórida desde o início. Na verdade, assim, eu sempre queria conhecer os Estados Unidos, aquilo que você falou. Legal, eu queria... E com o futebol, você consegue muito isso. Exatamente. Inclusive, quando eu tava na Alabama, a gente foi jogar em Chicago. Nossa, amo Chicago. A gente foi, Beijo, pessoal pra de Chicago. A gente conheceu o time de futebol, o Chicago Fires lá. Né? Maravilhoso. A gente conheceu o estádio. Assim, a gente fez várias viagens. Eu conheci muito os Estados Unidos só com a faculdade, com o futebol. E isso foi muito legal. Só que assim, eu queria aproveitar que no Alabama minhas notas estavam boas, meu GPA estava 3.8, o futebol estava bem. Então eu falei assim, agora acho que é o momento que eu consigo transferir para algo melhor. Começar a buscar uma university. É esse que é o meu foco. Eu queria alguma university. Não importa o local. Coincidiu a gente jogar contra uma faculdade dos Estados Unidos, do Miami, que era, no caso, era a FIU. E a gente jogou contra eles e 90% do time ali era brasileiro, inclusive o técnico. Então acabou o jogo, a gente foi direto nele. Só podia ser em Miami. A gente foi direto nele. Acabou o jogo. Ele chamava João. Aí a gente chegou nele. Abraço pro João. Deve assistir o programa. A gente chegou nele e falou, João, acabou o jogo. Ó, tem muito brasileiro aqui no Alabama. Você não consegue levar alguns? E assim, ele pediu pra gente mandar as coisas pra ele, né? Vídeos, notas, enfim, tudo aquela burocracia de transferência. Sim. Ele pediu tudo e no seguinte semestre ele iria, teoricamente, chamar a gente. A gente ficou meio preocupado, não sabia se, né, alguns manteram contato com ele, outros não mantiveram contato com ele, mas virou o semestre e realmente ele chamou uma galera. Né? Fui eu e mais uma renca de brasileiro pra lá. E aí sim, a gente começou a zoar entre a gente, falou assim, pô, agora a gente tá vivendo, agora a gente tá nos Estados Unidos. Né? Porque, pô, Miami, o pessoal da nossa cidade, com 19, 20 anos, era uma outra história, né? Já começa a farra, né? Você já começa a viver na praia, né? Uma coisa que a gente não estava acostumado. Que legal. O futebol era outro nível, era muito mais pegado. Que legal. A faculdade era muito mais difícil. Sim, né? sim. Campo. Só que aí acontece o quê? Quando a gente foi para essa faculdade, eu não sei dos meninos, cada um tem o seu tipo de bolsa, mas no meu caso eu perdi um pouco da bolsa, né? Então, assim, para ajudar meus pais foi quando eu comecei a trabalhar. Vou começar a me enfiar uns bicozinhos aí, né, para poder juntar uma grana, pelo menos. Meu avô veio pra cá, comprou meu primeiro carro. Ó, que legal. Que era o sonho do meu avô poder comprar meu carro. E aí ele veio pra cá, foi em Miami, a gente andou em várias lojinhas, ele falou, vou comprar um carro pra você. Pá, comprou um carrinho velhinho pra mim. E era um Passat 2004, não esqueça. Esse Passat foi histórico, porque a gente levava todos os meninos pra lá e pra cá. Descia, viajava, a gente fez, rodamos muito com esse carrinho. Que delícia. E a gente aproveitei muito lá, não tenho o que falar, foi muito bom esse meu tempo em Miami. E o meu, né, término de Miami foi justamente o fato dos meus pais resolverem virem pra cá. Morar em Orlando. Eles conversaram entre eles, falaram assim, olha, acho que tá na hora da gente ficar próximo do Diego, e eles não queriam interromper esse meu sonho de me formar. Lembrando que ele tem uma irmã também, sua irmã tá com 19 agora, né? Vai fazer 19. Vai fazer 19. Como que é o nome da sua irmã? Amanda. Amanda, um beijo pra você, viu? E a Amanda veio também novinha pra cá, né? Ela veio mais nova, muito mais nova que eu, então assim, foi tudo um estudo. Que legal. Né? Tua mãe pensou vamos no momento certo, porque vai ajudar a sua irmã, né? Vamos no momento que você está finalizando a sua faculdade, né? Então, assim, foi tudo bem pensado. Obviamente, a ideia era prolongar um pouquinho mais, só que, né, a questão de saudade, então antecipou um pouco os planos, mas eles vieram focados. E aí você veio morar em Orlando também, junto com a sua família? Aí eu vim morar em Orlando. Como é que foi essa transição de tudo isso que você viveu e depois, de repente, você vê a sua família aqui, seu pai, sua mãe, a sua irmã, viver nesse núcleo, voltar para o braço, para o seio familiar? Como é que foi isso para você? Então, assim, o fato de você ter saudade é algo que, né, incomoda às vezes.
Só que eu tinha o benefício dos meus pais conseguirem sempre viajar para cá. Aqui. Uhum. Né? Meus pais tinham condições financeiras para isso, então assim, eu sempre tive contato com eles uma vez por ano, mais ou menos, eles vinham para cá, ficavam um tempo. Tanto que de New Jersey para Alabama, meus pais me levaram de New Jersey para Alabama. Na verdade, assim, eu vim para Orlando, aí a gente foi de Orlando para Alabama. Eles sempre fizeram né? essa transição. Eles sempre fizeram a transição. Eles sempre estavam presentes. Aquilo que a tua mãe falou assim, fica aí, meu filho, pode ficar aí. É porque ela vinha pra cá. É, porque ela sempre estava, exatamente. Agora eu já entendi. Não, meu filho, você fica, a mamãe tá aqui, fica tranquilo. Você vai agora pra frente, mas a gente vai estar aí. Que legal, sempre te deram esse apoio. Tinha sempre o apoio dela, né? Tanto que em Miami foi ela que me ajudou a procurar um apartamento. Que show. A minha mãe foi fundamental em tudo, todo o processo. Né? Meu pai sempre apoiando todos os processos, porque muitas das vezes que minha mãe veio, meu pai não veio. Não. Tiveram vezes que meu pai veio, mas teve uma vez ou outra que minha mãe acabou vindo, né, por conta própria. Quando você veio para Orlando, morando aqui com a sua família, aí o futebol ficou um pouquinho de lado, a universidade também, e aí você falou, não, peraí, agora eu preciso arrumar um outro segmento, outro tipo de trabalho. Então, quando eu vim para Orlando, acabou que eu vim nas pressas, né? Então isso me interrompeu no fato do futebol, porque eu não consegui uma faculdade que me aceitasse, né? Porque você precisa ter um contato com um treinador, você precisa mandar suas documentações, seu histórico escolar, você precisa mandar os seus vídeos. Ele não é só falar assim, tô indo. Né? Porque às vezes a gente acha que, me matriculei nessa faculdade e vou querer jogar bola. Não é assim. Né? O professor tem que te acolher. Ele tem que ver os seus vídeos e falar assim, você vale a pena fazer parte do meu time. Né? Não é, às vezes as pessoas pensam que é isso, mas não é tão simples assim. Então eu não tive tempo, nem contato com essas pessoas. E acabei que eu tive que começar a fazer a faculdade sem o futebol. Obviamente que financeiramente foi mais pesado, porque eu perdi toda a bolsa que eu tive. E aí, então, foi aí que começou teoricamente, meu histórico de trabalho. Né? Porque eu nunca precisei trabalhar antes. Só que com meus pais aqui, fica mais difícil você pensar, será que eles têm condições de me bancar e bancar a eles? Né? Sendo que eles vieram para estudar também. Então eu precisei começar a me virar. E como em Miami eu trabalhei muito em hotel, foi a primeira coisa que eu procurei aqui. A rede hoteleira? Fui trabalhar em hotel. Em Miami eu fazia muito valet. Né? Legal. Trabalhava no valet. Aí no finalzinho, antes de vir para Orlando, nos últimos meses eu trabalhei na recepção. Porque o hotel que eu trabalhava, o pessoal falava só espanhol e eu falava um pouco mais eu falava inglês, né? O pessoal não falava inglês. Então, me facilitou para ir para a recepção. E aí eu falei, vou tentar procurar algo no mesmo segmento, aqui em Orlando, porque foi algo que eu gostei, porque você fica a par da comunidade, você faz um network absurdo no hotel. Exato. E foi aí que eu falei, vou tentar me enfiar nisso aí. E eu, por coincidência, eu consegui um emprego no Holiday Inn, que fica em frente ao Universal. Sim. Trabalhei muito tempo lá, acho que eu trabalhei quase um ano lá. E foi aí que começa a minha história barbearia e Orlando. Tá, mas aí como que você encontrou barbearia? Então, aí é engraçada essa história, porque você veio fazer antes de eu vir para Orlando, quando eu morava em Miami, eu tenho um amigo que morava aqui e eu vim visitar ele. E quando eu tava na casa dele, ele tava com um rapaz lá, ele me apresentou esse rapaz. Então, ele me apresentou essa pessoa e ele falou assim pra mim, olha, você não conhece algum emprego aqui em Orlando? Né, que ele tá procurando um emprego, acabou de chegar. Eu falei, olha, eu não conheço nada em Orlando. Na época eu morava em Miami. Eu vim pra Orlando só pra passear mesmo, meu tio morava aqui. Então, assim, eu vim só pra dar um oi e ele voltar. Inclusive, eu falei pra ele, olha, eu preciso ir embora, porque eu preciso fazer um bate e volta pra Miami. E eu quero cortar meu cabelo aqui em Orlando, porque é mais barato. Que legal. Né? E aí esse cara que me apresentou falou assim, olha, eu era barbeiro no Brasil. Você não quer que eu corte o seu cabelo? Eu falei, já estamos aqui, né? Já que ele tá oferecendo. Aí eu perguntei para esse meu amigo, falei, Pedro, você tem uma maquininha? Ele falou assim, tem uma maquininha de farmácia, sabe? Sim. E a gente ele cortou meu cabelo na varanda da casa dele, tava uns 40 graus, não esqueça. Nossa. Né? E eu era muito chato em relação ao meu corte. Né? Não tinha nada detalhado, mas eu era muito em relação eu não gostava, tipo assim, ficou menor aqui, eu era vaidoso nesse aspecto, mas eu não fazia nada muito extremo. E, ele cortou meu cabelo na varanda do menino, sem máquina pra isso, com tesoura de cozinha. E quando ele mostrou o corte, eu fiquei encantado. Uau! Fiquei encantado com o corte. Eu falei, nossa, cara, você não perguntou pra mim se eu tinha algum trabalho pra te oferecer? Eu falei, olha, eu acho que você devia bater em porta e se enfiar em salão. Nossa! Aproveita que você sabe cortar e usufrui dessa profissão aqui. Eu acho que você consegue. De vez em quando procurar algo em obra, essas coisas.
Enfim, dei essa dica pra ele e fui embora. Quando eu voltei pra Orlando, quando eu já tava aqui morando com meus pais, eu falei que eu chamei minha mãe e falei, Pê, onde é que você corta o cabelo? Ele falou, cara, Di, deixa eu falar uma coisa, lembra aquele cara, um ano atrás que você falou pra mim que pra ele trabalhar em barbearia, essas coisas? Ele trabalha num salão. Eu falei, me dá o telefone dele que eu vou cortar lá com ele. Liguei pra ele e marquei um agendamento com ele, fui lá cortar o cabelo com ele. E aí, eu lembro que eu fui até com meu avô tava aqui na época. E, pô, esse cara quando me viu, ele me abraçava, pô, cara, bom te ver, fico feliz em te ver aqui. Eu lembro até hoje do seu conselho, eu segui o seu conselho e tô super bem hoje, eu fiquei super feliz por ele. E aí começou a minha relação entre eu e ele, né, barbeiro-cliente. E assim foi durante um bom tempo, né, acho que meu primeiro ano inteiro em Orlando. E aí, próximo de julho, agosto de 2017, eu ia cortar o cabelo com o Rui, e o nome dele é Rui, e ele falou assim, Di, eu tô numa barbearia nova, ele já cortava num salão feminino. E aí ele conseguiu vir pra uma barbearia. E aí ele falou assim, ó, vamos marcar? Eu falei, vamos marcar. E aí coincidiu que assim, eu marquei com ele acho que era num sábado, na sexta eu fui mandado embora do hotel. Fui demitido. E aí vim pra cá cortar o cabelo e quando eu cheguei era aqui, chamava The Cave, não era The Ultimate Cave, chamava The Cave Barbershop. E eu entrei nesse salão e falei, nossa cara, que espaço lindo. Pô, parabéns, só que assim, não tinha nada aqui. Era literalmente um espaço vazio. Tinha 2 cadeiras, a mesa de sinuca e o bar, e um sofá. Era bem vazio, mas só que já tinha toda a parede com os quadros, ou seja, já tinha uma identidade. Uma identidade, exatamente. Já tinha todos os quadrinhos. E aí, fui cortar o cabelo com ele. E o barbeiro sempre costuma perguntar, né, como é que tá a sua vida, como é que tá o trabalho. Eu falei, pô, cara, eu fui mandado embora ontem. Nossa. Né, e vim pra cá cortar o cabelo, vou começar a procurar emprego. Ele falou, não, peraí. Tava o dono aqui na época. E ele chamou o dono e falou assim, você não tá precisando de um recepcionista? Porque tinha acabado de abrir a barbearia. Ele não tinha nada ainda. Aí ele me apresentou, esse aqui é o Diego, ele fala inglês, fala português, fala um pouco do espanhol, estava acostumado a trabalhar em recepção no hotel e tá procurando emprego. Não demorou 5 segundos, o cara falou assim, você pode vir amanhã? Gente do céu, como é o destino. Aí eu falei, claro, né? Olha, na verdade assim, você pode vir na segunda, porque era sábado e domingo ia estar fechado, então assim, você pode vir na segunda-feira? Eu falei, pode, claro. Segunda-feira, 9 da manhã eu tava aqui. 9 da manhã eu tava aqui. Aí começou a minha história aqui na barbearia. Né? Foi exatamente em agosto, setembro de 2017. E desde que eu comecei a entrar nessa barbearia aqui, eu sentia que tinha um potencial enorme aqui. Porque, primeiro, não existia barbearias brasileiras aqui. Exato. Né? Hoje existem várias, mas na época não tinha nada. E por ter esse design diferente, eu já imaginava, pô, isso aqui vai crescer muito rápido, isso aqui vai estourar. Né? Tem tudo que o americano não está acostumado. E eu tentei trazer um pouco dessa dinâmica que eu tinha no hotel, essa facilidade de conversar com as pessoas, para ganhar os clientes. No começo, sabe o que eu fazia com muitos clientes? Eu jogava sinuca. Gente. Eu acho que eu joguei sinuca com uns 200 clientes no começo. Você ficou bom na sinuca. Não, eu joguei... Tinha campeonato de sinuca. Porque realmente, como a gente acabava de abrir, não tem como você imaginar um business que acabou de abrir bombar. Exato. Né? Então assim, eu precisava... Você tem que fidelizar esse Eu precisava cliente. fidelizar. Como eu não conhecia os barbeiros, eu conhecia só o meu barbeiro, que era o Rui, um outro americano. Então assim, eu fui conhecendo ele. Então assim, eu precisava cultivar os clientes de que forma? Não só com corte, mas com espaço. Então eu precisava ganhar esses clientes com espaço. Então que legal. Eu oferecia o meu, minha pouca experiência que eu tinha de atendimento para ganhar eles. Então eu oferecia um café, uma cerveja, né, queria jogar uma sinuca, aí conhecia a história dos clientes. Então aí foi que eu fui criando minha identidade aqui dentro. Né? E as coisas foram desenvolvendo. Pouco a pouco a gente foi percebendo que cada vez que passava a barbearia aumentava o movimento. E a barbearia chegou num momento bom e ruim ao mesmo tempo. O momento ruim foi que o dono na época era uma pessoa jovem, era um rapaz jovem. E eu acredito também era o primeiro business dele. E então assim, conforme o movimento foi aumentando o dinheiro dele. Só que assim, chegou um momento que ele não soube começar a administrar o valor dele. Então, começou a interferir em outras coisas. Por exemplo, começou a dever barbeiro, começou a dever contas de casa, começou a dever outras pessoas que começou a afetar a barbearia. Isso foi para meados de 2018, assim, mais ou menos.
E quando eu percebi que as coisas começaram a ficar meio que feias aqui dentro, né, que fez um nome, conseguiu criar aquela marca. Fez uma marca forte. Fez uma marca forte e começou a decair. Pela falta de administração, da pessoa, do dono, né? E então assim, eu na época, eu não quis ficar para ver o que estava acontecendo. Porque quando eu vi que estava começando a interferir já o próprio salário dos barbeiros, por que não o meu, né? Já que o próprio barbeiro aqui ganha uma porcentagem do lucro do que ele trabalha, imagine eu que ganho salário. Então assim, foi quando eu conversei com o dono, falei assim, olha, eu, por fazer essa amizade com os clientes, eu tinha recebido várias propostas. Vários clientes sentaram... De vários segmentos diferentes. De vários segmentos diferentes. Com certeza. Né? E aí, um desses clientes já tinha me oferecido uma proposta de trabalhar num banco. Ele tem um banco, que é uma financeira e tudo mais. Eu falei assim, olha... Liguei pra ele e falei assim, as coisas não estão bem legais na barbearia. Você toparia fazer uma entrevista comigo, não sei o quê? E ele aceitou e eu fui fazer essa entrevista com ele. E acabei desvinculando da barbearia. Você chegou a sair daqui, Saí. então? Então, em 2018, eu saí da barbearia. E porque aconteceu muita briga entre o dono e futuramente fomos descobrir que ele tinha uma sócia. Então assim, eu trabalhei 1 ano para esse rapaz sem saber que ele tinha uma sócia. Uau. Então assim, começou uma briga entre donos, burocrática, que afetou muito o business. Que você imagina, dezembro é o mês mais importante de qualquer barbearia e salão de cabelo. Dezembro de 2018 a gente estava fechado. Portas fechadas, Natal, Ano Novo. Eu tive barbeiro que dormia no sofá, porque não tinha condições, porque não tinha movimento. Né? Então assim, foi algo bem caótico. É, bem triste. E aí, perto de janeiro, mais ou menos, acho que no finalzinho de dezembro, para começo de janeiro, eu recebi uma ligação de uma moça, chamada Cíntia, e ela se apresentou para mim. Falei, olha, você não me conhece, mas eu sou dono da barbearia. Eu falei, olha, ou você tá zoando com a minha cara, né? Ou você tem muita coisa para me contar. E aí, acabou que ela foi na minha casa, conheci ela, o desespero dela era tanto na época que ela foi até mim. E convidei ela para entrar na minha casa, obviamente, e aí ela me explicou toda a história dela, né? O dono da barbearia eram 2, era um rapaz e uma moça, só que eles brigaram por ter coisas pessoais, deles, né? Que interferiram no business. Okay. Então assim, ele achou que ele conseguiria meio que afastar ela. E ela me contou toda essa história. E ela veio com o seguinte fato pra mim, falou, olha, eu ganhei na corte, a barbearia é minha. Eu tenho 2 opções, ou eu vendo, ou eu preciso de você. Eu falei, mas por que você precisa de mim? Ela falou, eu mal vou cortar o meu cabelo em salão. Imagine administrar algo que eu não fiz parte, né? E ela queria fazer parte disso. Porque ela viu porque tinha negócio. Muito da mão dela aqui dentro. Então ela queria, e ela queria ir pra frente. Só que ela precisava da minha ajuda. Inclusive, quem ofereceu a minha ajuda pra ela foram os clientes. Ela foi atrás das pessoas e as pessoas falaram, se você quer que esse lugar vá pra frente, entre em contato com o Diego. Chama o Diego. E ela me fez várias propostas. E eu não aceitava, porque eu tava com medo de ir pra algo duvidoso. Porque eu já estava trabalhando no algo certo, né? Trabalhava durante a semana, tinha o final de semana. Né? Eu tinha meus pequenos já, meu filho mais novo já tinha alguns meses, né? Então assim, eu tava com medo de arriscar o que eu tinha para algo duvidoso. E aí ela conversou comigo e falou assim, olha, eu te ofereço uma porcentagem e tudo mais, eu não queria colocar meu nome em nada. Porque eu sei o quanto, né, que o rapaz se machucou a barbearia. Enfim, eu conversei com minha esposa, com meus pais, e eles falaram assim, olha, Diego, é com você. Se você acha que você tem capacidade, vai pra frente. Aí eu falei, quer saber? Vou arriscar. Eu acho que eu tenho total competência de conseguir levantar esse local de novo. Conversei com o meu ex-patrão, expliquei a situação pra ele. Ele super me apoiou, né? Falou assim, você tem que fazer o que você acha que é correto pra você. Que toca no seu coração. Dia 24 de janeiro de 2019, não esqueça a data. Foi quando eu pisei aqui dentro de novo. E só que dessa vez de uma outra forma, né? Eu não era só um recepcionista. Eu era um gerente, eu era um sócio, né? Eu era tudo. E então assim, a Cíntia me deu total carta branca para fazer as coisas.
Que legal. Né? E ela ofereceu todo o suporte, né? Sem ela, a barbearia não estaria onde está hoje. É uma mulher, gente. E foi todo o toque dela que fez tudo funcionar. Porque a primeira coisa que a gente fez, a gente mudou o nome. Porque a primeira coisa que a gente precisou fazer foi registrar a marca. Falei, vamos registrar essa marca. Que legal. Vamos mostrar que a barbearia não tá onde o pessoal tá achando que tá. É porque os brasileiros, as pessoas que frequentavam aqui sabiam que o nome tava sujo. Então a gente precisava mostrar para eles que não era essa a realidade. Como? Sob nova administração, enfim. Vamos ter que inventar, vamos fazer várias coisas. Então a primeira coisa foi registrar a marca. A gente descobriu que o The Cave não existia, já existia, não tinha como a gente registrar. Então tivemos que fazer algumas alterações, por isso que veio o The Ultimate Cave Barbershop. Ótimo. E ela, por que o Ultimate? Eu expliquei, né? Porque é pra ser algo a mais, algo, né, único. E ela gostou, a gente gostou, fomos pra frente, registramos a marca. Legal. E aí veio as primeiras mudanças. Vamos colocar mais cadeira. Mas você tem certeza? O movimento não tá tão bom pra isso. Vamos colocar mais cadeira. Porque movimento traz movimento. Exatamente. Então assim, se a gente mostrar que a gente tem cadeira para atender esse pessoal vai começar a vir. Vai chegar, exatamente. Então a gente colocou a 5ª cadeira, né? E aí as coisas foram gradativamente melhorando. A gente fez uma festa de inauguração sob nova direção, né? Foi uma festa excelente, veio muita gente, não esperava vir a quantidade de gente que veio. E a gente saiu numa revista daqui de Orlando, né? Na capa era eu, ela, os barbeiros. Ajudou muito, foi um ótimo de um marketing, nem achava, era mais pra gente, nós sentimos assim, pô, estamos voltando, mas aquele marketing que a gente fez trouxe muito cliente. Que legal. Muito, então assim, 2019 foi um ano de dívidas, porque ela teve que pagar muita coisa do bolso dela, né, então assim, ela tirou a barbearia do fundo do poço, literalmente, e as estratégias, então assim, era reunião aqui, fazia isso. Vamos começar com uma equipe de marketing, vamos começar com uma equipe de um filmmaker, que não tinha nada disso. O mais importante disso tudo foi insistir naquilo que realmente, no cerne de um negócio, que é um negócio bom, mas só tinha que ter um planejamento de como vocês iam seguir isso, como ia dar essa volta por cima, sabendo que a todo tempo que era um negócio bom. Mas as pessoas, muitas vezes, elas estão muito machucadas. Então, quando elas se sentem muito machucadas, é onde elas abaixam a cabeça e falam, não, vou desistir. E vocês não, ao invés de desistirem, e com a sua ajuda, ela foi muito cirúrgica em buscar você. Foi. Eu acho que ela foi assim, acho que foi o Espírito Santo, pensou, falou, traz o Diego, é esse aqui. Porque você foi o coração do negócio. Hoje eu agradeço ela ter insistido, sabe, para eu poder voltar. Porque e aí, 19 passou, respiramos. E aí... 2020, que era o ano para estourar, veio pandemia. Veio a pandemia. E aí? Porque dezembro de 2019 foi um ano excelente pra gente. Mostrou que a barbearia realmente já estava... O caminho era esse. Um caminho diferente do que 2018 foi. E 2020, pandemia, 15 de março, lockdown. Mas qual que era a diferença? Você vê a diferença de administração. Veio a pandemia, ficamos 2 meses fechados. Mas como ela sabe administrar, sabe manusear o dinheiro dela, ela tinha poupança ali, tudo salvo direitinho para poder pagar a barbearia 2 meses, sem ter, mesmo estando fechado. Nenhum. Né? Então assim, essa foi a diferença, saber administrar o business. Porque desde o momento que eu entrei aqui, eu sabia que isso aqui tinha um potencial enorme. Porque, não sei, foi algo que me tocou. Foi assim, olha, esse local aqui tem tudo para estourar. Porque não foi só um. Era qualquer um que entrava aqui e falava, olha, que local, que lugar. Né? Então assim, por mais que hoje existam barbearias muito maiores que a nossa, às vezes até muito mais bonitas, mas a gente tem um toque diferente. Né? Tem coração. É alguma coisa que entra aqui e o pessoal tem sente, coração, né? Tem coração. Então assim, 2020 foi esse ano de batalha. Esse ano que a gente pensou, pô, como é que vai ser, né? A incerteza do mundo inteiro. Do mundo inteiro, né? Eu lembro que quando a gente abriu as portas de novo, depois de 2 meses fechado, foi acho que junho ou julho, não lembro mais ou menos, bombou. Porque foi um mês que parece que todo mundo ficou em casa. A gente achou que não iria vir, veio, eles vieram, cortaram o cabelo. E obviamente depois veio aquela queda de novo, porque foi um fluxo de gente precisando, depois o medo, tipo, opa, já cortei, né? Vou dar uma segurada aqui, se eu cortei em 2 meses, consigo aguentar um mais. E aí, finalzinho do ano,
coisa de novembro, outubro, o movimento foi voltando, sabe? Com as máscaras, a gente foi com certos cuidados, né? E dezembro foi já também um mês ótimo, né? Querendo ou não, 2020 não foi um ano de tanta perca, assim. Obviamente a gente poderia ter ido muito melhor, mas foi um ano que a gente conseguiu sobreviver, né? E ainda sair ganhando. E 2022? 2021 foi o ano onde tudo começou. Porque finalzinho de 2020, a Cíntia já estava morando em Miami. Ela se mudou para Miami. Ela conheceu um cara, estava namorando com esse rapaz. E esse rapaz, eles estão juntos até hoje, né? Resolveram mudar para Miami. Então, assim, ficou muito difícil para ela ir e voltar, começar a mexer nas coisas aqui de longe. Por mais que ela tinha todo o meu suporte, né? Ela já estava em outra vibe, né? E só que ela gostava muito daqui, porque ela colocou muito do coração dela aqui dentro. Claro, com certeza. E ela falou assim pra mim, olha, Di, se um dia eu fosse vender esse local, seria só pra você. Se você não quiser comprar, eu não vou vender. Não tem pra que vender, eu fico com isso aqui, da onde eu tiver. Mas se um dia você falar, eu quero comprar, aí a gente senta e conversa. Então, quando ela falou isso pra mim, foi quando eu tive a primeira conversa com meus pais. Falei, olha, surgiu uma oportunidade da gente conseguir, talvez, comprar a barbearia. Ah, você tem certeza? Não sei o que. Falei, ó, tenho certeza, né? Já conversei com ela. E... Só que agora depende de vocês. Porque eu não tenho esse caixa, né? Então, assim, meus pais... Acho que eles nem pensaram duas vezes. Mas com certeza. A conversa deles foi muito breve. Meu pai foi, vou ver o que eu tenho, os investimentos que eu tenho no Brasil, vou ver o que dá pra fazer. E a gente vai negociando com ela. Ótimo. Enfim, ele trouxe um investimento pra cá. Legal. Ó, Cíntia, eu tenho isso pra oferecer. Pode ser? Tá bom, pode ser. Vamos fechar um contrato. E aí, seja o que Deus quiser, né? Aí, fechamos tudo. E março de 2021 foi meu primeiro mês como dono de um business. Legal. E foi o primeiro mês de um dono de, não só meu, mas como dos meus pais. O que mudou para você na sua cabeça quando, em 2021, em março de 2021, quando você se tornou realmente o dono do espaço? O que mudou quando você abriu a porta e falou, uau, agora isso aqui sou eu e vamos lá? E o que passou pela sua cabeça? Eu posso dizer assim que, na verdade, não teve tanta mudança para mim, porque eu sempre entrei aqui como se fosse meu. Que legal. Eu sempre, né, trabalhei aqui como se fosse o meu, porque assim, já que ela estava colocando todo o cuidado do local que era do espaço dela na minha direção, eu queria que fizesse o mesmo se fosse meu. Então assim, eu sempre entrei aqui... Você zelou e cuidou, em todo momento você sempre zelou e cuidou daquilo como se fosse aqui, como se fosse seu. Exatamente. Legal. Então acho que por isso até mesmo é o fato dela querer vender só pra mim, né? Porque ela tinha medo de sujar tudo que a gente trabalhou. Então assim, obviamente, quando a gente entrou aqui como donos, né, é uma outra sensação, né? É uma sensação de, pô, um pouco de medo, né? E obviamente muita felicidade. Medo porque a gente nunca teve um negócio próprio. Meus pais sempre trabalharam para outros, né? Só que assim... É um desafio, né? Então é uma mudança para todo mundo, para toda a família. Mas que a gente estava pronto para isso, né? Eu já estava aqui há um tempo para poder saber como começar, né? Aonde começar a fazer umas certas mudanças. E o mais importante, você teve um período de aprendizado muito grande. Muito grande, é. Desde o início, antes com na primeira fase, antes de você sair, você começou a aprender. Na segunda fase, você já começou a entender melhor. Você já entrou na parte da administração, na parte de gerenciamento, até o ponto de se sentir maduro e falar, opa, peraí, acho que eu consigo esse negócio. A diferença é que muitas vezes você acaba se aventurando em um determinado negócio, que não é sua core business, e aí é onde realmente as coisas não acontecem. Sim. Você sabia, você entendia, por isso que deu tão certo. E também o fato de eu ter feito a faculdade de administração, então ADM, assim, já facilitou bastante. Facilitou muita coisa, sabe? Então assim, toda parte de planilhas, parte de gastos, isso eu tenho tudo certinho planejado como eu aprendi. E como hoje, como administrador, o que você pensa para a barbearia daqui para frente? Então, quais são os planos? Desde 2021 até hoje, nós fizemos diversas mudanças, né? Com a minha mãe presente, ela já mudou esse local aqui umas 100 vezes. Mãe, eu queria conhecer a mãe. Porque tem que ter... a gente sempre disse que a barbearia, por mais que seja, né, masculina, tem que ter um toque feminino, né? A gente já mudou de sala várias vezes, esse café já foi ali, já foi ali, já foi aqui, já foi aqui. Então assim, ela sempre vai mudando de acordo... A gente vai mudando de acordo com a necessidade.
Que tipo de necessidade? Aumentou mais uma cadeira, aumentou mais uma cadeira. Então assim, vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando. Até que esse ano, finalzinho de 2022, na verdade, a gente decidiu infiltrar mais um business, que seria a tatuagem. Sim. Né? Então assim, a tatuagem é um outro ramo, parecido, mas muito diferente. Porque era outro business que a gente ia se envolver, que esse aí a gente não conhecia nada. Então assim, vamos arriscar? Vamos tentar? Vamos, né? Não tem nada a perder. Espaço. A gente não tinha aqui, a gente alugou uma sala aqui em cima. Uau! Por quê? Qual foi a ideia? Vamos sentir na pele para ver como é que é ter uma tatuagem. Literalmente na pele. Né? Vamos sentir como é que é ter um trabalhador que faz uma função diferente do barbeiro, né? Porque são horários diferentes, são preços diferentes, então a gente vai aprender tudo isso. Então assim, os primeiros 3, 4 meses foi só esse tipo de aprendizagem. Quando a gente sentiu que as coisas já estavam caminhando, a gente já pegou um pouco, né, desse ramo, montamos aqui. Que legal. A gente, né, fechou o contrato lá em cima, montamos essa arinha aqui, por quê? Porque facilita também para visibilidade, né? O cliente entra aqui e, pô, nossa, você tem tatuagem. Tatuagem também, né? Assim, né? Você tem tatuagem, que legal, não sei o que. Então, assim, uniu útil, muito útil com o agradável, né? Então, assim, foi algo que a gente achou que seria difícil no começo, mas hoje a gente agradeceu que a gente teve essa ideia. Hoje, nosso maior foco é poder melhorar e aumentar a marca, né? Expandir. De diversas formas. Tanto um dia poder abrir nossa segunda unidade, quanto também fazer um processo de franquia. Esse processo de franquia já está em andamento. Desde 2021, desde quando a gente comprou. Porque foi a mesma coisa que quando a Cíntia falou pra mim, pô, mas você vai colocar mais uma cadeira? Eu falei, vou. Foi a mesma coisa que minha mãe falou, pô, mas você já vai fazer a franquia? Vou. A gente acabou de comprar, eu falei, vou. Isso aqui é um baita negócio. Porque isso aqui tem potencial para poder fazer franquia. Franquear. Só que assim, da mesma maneira que eu coloquei uma cadeira, sabendo que o rendimento seria no futuro, foi a mesma coisa da franquia. Eu falei, vamos fechar um contrato agora, para daqui para frente só a gente começar a pensar em vender. Então assim, demorou 2 anos de planejamento para começar realmente a vender. Hoje eu tenho tudo certinho. Tem business plan disso. Tenho todo o business plan, tenho todo o financeiro, tenho tudo que eu posso chegar para uma pessoa e falar assim, olha, se você quer investir, é isso aqui que eu tenho para te oferecer. E detalhe, alguém que passou na pele, né? Alguém que sabe desse business, aonde sangra, aonde dá certo, aonde não dá. Isso que eu falo, o bom administrador é esse, que sente na pele, sabe exatamente como fazer o seu negócio crescer. E aonde sangra, e para que não vá escoando pelos dedos que a gente comenta, né? E eu tenho para te dizer que você está falando de franquia. Sabe o que eu vejo de Ultimate Cave aqui? Marcas de produtos cosméticos. Ah, sim. Para homens, que é um nicho de mercado extremamente carente muitas vezes. Sim, sim. Eles entram nos lugares, não encontram produtos específicos e eles não querem comprar o que a mulher compra, né? Sim. Eles querem um shampoo próprio para eles querem uma máscara de cabelo própria para eles querem aquela pomadinha para ficar bonitinho para eles, Com né? certeza. Quem sabe aí, futuramente não vem também uma parte aí de cosméticos para homens com a marca de vocês. Em relação à parte de cosméticos, nós sempre pensamos nisso também. Sempre foi um foco também. Eu tô achando que eu tô dando um negócio, Só que... Não, já tá preparado, vai ter lançamento no mercado? Não, assim, a gente já bolou muita coisa em relação ao produto. É que a gente não queria fazer o quê? A gente não queria... atropelar também. Também, né? A gente não queria fazer as coisas, por exemplo, eu perguntava, eu preciso de fontes em relação a onde eu vou buscar fábrica, aonde eu vou buscar o tipo de essência. Legal. Né? E eu só tinha informações, faz no Brasil. Eu falei, olha, eu quero evitar de fazer o meu negócio no Brasil, porque eu quero poder ter a facilidade de fazer as coisas por aqui, onde eu possa visitar, onde eu possa ver, onde eu possa ajudar. Legal. Né? Então, assim, demorou muito para conseguir descobrir isso, né? Eu recentemente descobri, tipo assim, foi coisa do começo do ano, que um rapaz veio aqui, eu descobri que tem uma fábrica aqui em Kissimmee. Olha, então já tá bem avançado. Assim, já melhorou muito em relação a isso, porque agora eu sei aonde eu posso buscar essa ajuda, né? Onde eu possa tentar fazer negócios em relação a todos os tipos de o que eu quero, logomarca, né? Produto. Digo, qual foi o pior momento da sua carreira entre o futebol, a transação do futebol,
do seu joelho, das cirurgias, para as universidades, da vinda morar em um país diferente com tão pouca idade, um core business completamente diferente daquilo que você já estava acostumado, o sonho do futebol, porque querendo ou não, fica algo embutido na cabeça daquele adolescente, será que foi meu ponto final no futebol? Será que eu deveria ter dado sequência? Enfim, a gente fala, esses plot twists na sua vida, quais foram os pontos que você destaca, os períodos que você destaca, o que foi divisor de águas? Eu acho que o primeiro, basicamente o mais importante, foi quando eu sofri a primeira lesão, né? Porque a gente fica na cabeça, pra que eu fui jogar aquele jogo, né? Pra que eu fui escutar meus amigos? Onde será que eu estaria hoje se eu não tivesse, né, ido naquele jogo? Ou será que eu teria o que eu tenho hoje se eu não tivesse naquele jogo? Então assim, você fica muita... o que iria acontecer? Então assim, acho que aquele momento foi um momento muito, né, assim, necessário na minha vida. Talvez seria um caminho totalmente diferente se eu não tivesse ido, mas hoje eu tenho tudo o que eu tenho hoje por causa daquele momento. Então assim, para você naquele momento foi um momento muito ruim na sua vida, mas que hoje você enxerga exatamente, eu tento levar aquilo como aprendizado, eu tento levar aquele momento como assim, essencial. Né? Precisou acontecer aquilo para poder chegar onde eu cheguei hoje. Então, eu acho que de tudo que eu passei, acho que aquele foi o que mais me incomodou, né? Eu acho que assim, eu acabei amadurecendo muito rápido, de certa forma. Então, muitas coisas que eu passei na minha vida, eu aprendi a lidar, aprendi a levar, às vezes até por fato de, por exemplo, fui mandado embora no emprego, eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Aí você sentir aqui na pele, às vezes pra pessoa tipo, nossa... Como assim? Eu fui demitido. Como assim, né? Mas eu não cheguei a levar de uma forma tão mal. Então, assim, pior do que eu passei, acho que o resto eu consigo levar adiante. Então, tiveram diversas coisas que te trouxeram ao momento que você está vivendo hoje. Eu acho que aquele momento foi o crucial de tudo, assim, né? Até o ponto que, por exemplo, quando a minha esposa, quando a gente descobriu que ela estava grávida, também foi um momento de choque na minha vida. Muito novo. Porque eu já tinha amadurecido muito rápido quando eu vim pra cá. Fui obrigada a fazer coisas que uma criança talvez da minha idade, de 16, 17 anos, não fariam, né? E logo em seguida, com 20 anos, eu teria que ficar mais maduro do que eu já era. Eu ia ser pai. Então assim, acho que esse foi o segundo momento marcante, que realmente eu falei, pô... Agora eu preciso pegar a minha vida agora eu preciso saber como vai ser. Como é que vai ser daqui pra frente. Exatamente, se eu vou levar isso para um lado positivo ou para um lado negativo. Mas eu sempre tive foco, eu sempre tive suporte da minha família. Então, assim, tudo que eu pensava que talvez eu poderia ir para um lado negativo, eu sempre olhei para o caminho contrário, né? Então, por isso que eu acho que a gente, até hoje, eu não tomo nenhuma decisão sem eu passar por, a gente chama da reunião de família, né, com meus pais, família com a minha esposa. Família para você é fundamental. Ah, sim. Com certeza. É o cerne de tudo. Com certeza. Para os meninos que estão nos assistindo agora e que também tiveram momentos difíceis na sua carreira dentro do futebol, que tiveram que interromper por algum motivo, qual é o conselho que você, hoje, empresário de sucesso aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, e qual é o conselho que você dá para eles? Porque tem muito menino que passou por isso e hoje está amargando ainda por não jogar mais futebol. Todas as crianças brasileiras ou pessoas do mundo inteiro que têm essa vontade, esse sonho de ser um jogador de futebol, às vezes acontece a gente sofrer algo muito jovem, né? E isso impacta na vida das pessoas. Por exemplo, será que eu devo continuar? Ou será que foi um aviso para mim? Eu sempre tento avisar as pessoas, contar um pouco da minha história, porque é bom às vezes a gente ver quando alguém já passou por isso e nunca desistiu, né? Eu tentei voltar, por mais que eu não tinha ligamento, tentei voltar e a vida acabou me dando outra lesão, né? Mas isso nunca me impediu. Até hoje eu jogo bola. Aliás, eu rompi de novo o joelho, né? Eu já rompi 3 vezes, mas eu já operei. Hoje os 2 joelhos são operados, eu jogo bola normalmente, né? Mas eu nunca desisti, porque futebol sempre foi algo para mim muito importante. Futebol para mim é o meu momento, né? Quando eu falo pra minha esposa, gente, eu preciso ver meu jogo, eu preciso jogar meu futebol, porque é desestressante, por mais que tenha momentos estressantes, mas pra mim é desestressante, é uma atividade física que eu adoro e lesão nenhuma nunca me impediu, né? Por mais que tenha interrompido minha carreira na época, mas nunca me impediu de, por exemplo, jogar futebol, ter uma bolsa nos Estados Unidos, né? Então você tem que sempre aproveitar daquele momento, pensar um pouco e achar um caminho que para você seja excelente. Para você não seja uma faculdade, mas para você seja talvez um outro time, né?
Hoje em dia tem gente começando a jogar bola até com 20, 23 anos jogando bola, então às vezes nunca é tarde, né? Vamos colocar isso na cabeça. Mas eu vou dizer uma coisa. Diego, nesse jogo da vida, você é um bom treinador. Você é um ótimo treinador. Muito obrigado. E nesse campo que a gente vive, aqui dentro dessa barbearia, você pode ter certeza, você escalou o melhor time. E você, como capitão, coordena isso com maestria. Se o futebol te ensinou alguma coisa, eu volto a dizer, foi essa capacidade, a sua persistência de não desistir. E mesmo diante de qualquer adversidade, por pior que ela seja, até mesmo com uma dor, que às vezes seja insuportável, você consegue superar os seus obstáculos, dando a volta por cima e tornando o seu time cada vez mais campeão. Parabéns, campeão. Muito obrigado. Adorei nosso bate-papo. Muito obrigado. Eu tenho certeza absoluta que em poucos anos eu vou ouvir, e você também, muito a respeito dessa história, desse nome, dessa marca no mundo inteiro. Obrigada. Obrigado. Hoje eu fico por aqui. Obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua companhia. Te vejo no próximo programa para mais uma história imperdível de vida.